Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Estamos felizes por mais uma vez estar na casa do Senhor. Estamos no melhor lugar. Aleluia. Aqui começa a nossa semana, o primeiro culto da semana. E nada melhor que estar aqui nessa noite. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35. A todos acharam, irmãos? Amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertavam, dizendo: Mestre, não se te dá que percamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda tendes fé? Eles sentiram grande temor e dizem uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Até aqui, irmãos, podeis assentar. Irmãos, lendo essa passagem aqui traz grande aproveito para os nossos dias, fala muito conosco. Um dia a qual Jesus já tinha ensinado bastante, a qual Jesus tinha ensinado ali o dia todo, aí chega já bem tarde, ele cansado. Jesus ali cansado, eu imagino que todos os discípulos também. Aí Jesus fala: vamos para outro lado da margem. Naquele momento, Jesus cansado, eu imagino que um dia que a multidão acompanhava todo mundo ali atrás, né? E eu fico pensando que quando a gente vê um pregador, uma pessoa que traz uma palavra de Deus, essa pessoa, muitas vezes, as pessoas só vêm buscar, só vêm pedir. Quantas coisas levaram para Jesus naquele dia, mesmo ele estando ali ensinando? Aí aqui na palavra de Deus fala que ele pega e vai para outra margem. E o que diz aqui na palavra é que outros barquinhos iam junto. Interessante que até nessa parte fala que outros barquinhos estavam por perto. E eu fico olhando nossas vidas. Quando a gente está numa direção, tudo está bom, outras pessoas estão sempre por perto, né? E nessa passagem que me chama a atenção, que o barco significa a nossa vida. E quando Jesus fala, vamos para o outro lado, é uma missão que Ele está propondo para nós. E nessa missão, eles entram no mar. Agora eu fico vendo esses barquinhos por perto, mas aqui na palavra do Senhor diz que começa um grande temporal. Interessante que daqui para frente já não se fala mais nos barquinhos. Irmão, quando tudo está bem, você vê tantas pessoas te rodeando, tantas coisas acontecendo ao seu redor, mas quando vem a tempestade na nossa vida, você olha para o lado, muitas vezes você não vê ninguém. Aqui só estavam os discípulos, só ficaram os discípulos nesse barco. E Jesus ali cansado, ele coloca um travesseiro, vai deitar. Eu imagino que preocupado com nada, porque era ali Jesus 100% homem, mas 100% Deus. E a parte que era 100% homem, confiava 100% no Deus vivo, né? E assim que nós deveríamos fazer. Aí eu imagino, irmãos, que os discípulos ali naquele barco, um fala para o outro: vamos para outra parte, que o nosso mestre está aqui, descansando, vamos para ali. E assim que eu vejo, irmãos, muitas vezes o inimigo, ele só espera esse momento que a gente nos afastamos de Deus, que nos afastamos de Cristo, ou que nós nos afastamos da igreja, para ele chegar. E aqui fala que teve uma grande vendaval,
um grande vento. E o que me chama a atenção é que não foi por imediato que os discípulos procuraram Jesus, porque na verdade ali já era bater fé, porque ali foi um dia que Jesus falou nas parábolas simplesmente de fé. E o que me chama a atenção, irmãos, que nossa vida como cristão é igual quando a gente vai tirar a carteira de motorista. A gente fica naquela aula teórica, a gente até fica estressado muitas vezes, mas chega uma hora que você tem que passar pela prova prática. E aí tinha chegado o momento prático, a hora deles passar pela prova prática. E eu fico vendo que nesse momento aqueles desesperam. Eu aqui começo a imaginar Pedro desesperado, porque Pedro era o mais estressadinho, né? E diz assim: o vento está forte, mas o mestre falou que nós vai. Aí Tomé pega e fala: esse negócio não vai dar certo. Que muitas vezes é assim, irmãos, quando vem a tempestade, às vezes até chega um para animar, mas um para desanimar. Você pode ter certeza que não tem só um, às vezes tem bastante. Eu imagino que não está escrito aqui, mas eles ali devem ter tido uma conversa, porque imagina na hora daquele vendaval, outro pega e fala: não, esse mar que eu conheço. E eu fico imaginando, irmão, como que foi ali. E na nossa vida é do mesmo jeito, irmãos. Eles tentaram resolver esse problema sozinho. Quantas vezes na nossa vida a gente deparamos com um problema e a gente tenta resolver ele sozinho? Muitas vezes tem um pastor, tem a pastora, tem os irmãos, mas muitas vezes a gente pega e deixa essa situação chegar no ponto que o barco vai quebrar. A gente espera essa situação chegar no ponto que não tem mais jeito, e eles vão até Jesus. O que me chama a atenção, irmãos, que não adianta a gente estar no barco só com Jesus, se a gente não estiver clamando por Ele, se a gente não estiver do lado dEle, se a gente não chamar Ele, isso nada resolve. Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente fica maravilhado só de ter Jesus aqui. Não, irmãos, você tem que falar com Ele. Esse negócio de ficar só vendo Ele de longe, ou muitas vezes vendo Ele lá no canto, está errado. Porque muitas vezes as pessoas vêm na igreja e pensam assim: por eu estar dentro da igreja, Jesus está comigo. Irmãos, você tem que chegar até Ele. Você tem que... É por isso que a gente está num culto como esse, um culto de intercessão, um culto de oração. Porque muitas vezes a gente vem no culto de domingo, a gente até sente a presença de Deus, porque a gente está perto de alguém que está sentindo, e a gente começa com aquele entusiasmo. Aí da segunda-feira, muitas vezes a gente está frio, até esquece daquele culto, esquece do que você passou. Aí vem aquela hora prática, o momento prático do dia a dia. Ou muitas vezes, irmão, o que acontece na nossa vida? Naquele momento de tribulação, você vê um problema, em vez de chegar até o mestre, você chega até o vizinho, você chega até uma outra pessoa. Irmãos, isso é experiência que eu já vi muito acontecer. Muitas vezes um casal briga, se ele for pedir conselho de uma pessoa que não é crente, a primeira coisa que ele vai falar: se fosse você largava, se fosse você não continuava. Se você está passando por qualquer tribulação, por qualquer vendaval na sua vida, pelo amor de Deus, irmãos, se você tiver que procurar alguém, procura alguém de Deus, procura um homem de Deus, procura conselho que vem do céu. Porque se nesse momento você for procurar conselho com pessoas que não é de Deus, a primeira coisa que vai falar é que nem quando você está passando por um problema de saúde. Se você conta um problema e fala assim: as coisas estão assim, 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 a pessoa que não conhece Deus, ele fala assim: vai morrer, não tem jeito. Esse caso eu já vi bastante, não tem solução. Irmãos, mas nosso Deus é o Deus que gosta de fazer coisas inéditas. Quando eu lembro lá do Mar Vermelho, nunca tinha acontecido aquilo. Eu fico vendo Jesus andando naquela estrada ali, chega um cego que nunca tinha visto. Jesus olha e resolve a situação dele. Aleluia. Quando Jesus chega, ele resolve. É por isso que quando a gente está naquele desespero, pelo amor de Deus, irmãos, procura Jesus. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, não tem outra solução. O interessante é que quando você chega até Jesus, ele simplesmente abre os olhos e fala assim: eu estou aqui, o que está acontecendo? O interessante é que quando você conta a situação para Ele, a primeira coisa que você tem é um conforto de coração.
É tão interessante como isso acontece. Isso tem acontecido comigo. Quando isso acontece comigo, se eu converso com um homem de Deus, aquilo é tirado parecendo quando você toma um remédio para dor e tira. Aquilo te dá um refrigério na alma. Mas eu fico pensando, irmãos, nessa passagem Jesus vai e fala para o vento: cala-te. E fala para o mar: cala-te. Fala para o mar, para o vento: aquieta-te. E fala para o mar: cala-te. Irmão, muitas vezes na nossa vida nós fazemos ao contrário. Muitas vezes quando vem um vendaval na nossa vida, a gente confunde o problema com a situação. Se você está passando por um vendaval no serviço, o problema não é o serviço. Se você está passando por uma tribulação no trânsito, o problema não é o trânsito. Muitas vezes você tem que repreender o problema. E o que é o problema? O inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas. E andando um pouquinho aqui para frente nesse capítulo, vou para o capítulo 5, onde eu leio aqui no capítulo 5, versículo 9. Quando Jesus chega do outro lado da margem, Gerenázias. O que eu acho mais interessante, irmãos, de falar sobre isso, é que os discípulos estavam todos com medo. Os discípulos estavam numa situação desesperadora, então ele tinha que chamar o mestre. Ali tinha dúvida, falou: esse barco vai quebrar. Mas aqui no capítulo 35, aqui fala, quando fala assim: passemos para outro lado. Irmãos, quantas vezes Jesus fala conosco? Ele faz promessa em nossas vidas e nós pomos dúvida durante o temporal. Quantas vezes Deus pegou e falou assim: eu vou fazer isso e isso na sua vida, e naquele momento a qual Deus coloca o vendaval, porque não existe vitória sem prova. Quando vem a prova, você fala assim: eu vou perecer, não tem mais jeito. Irmãos, Jesus já tinha falado, passemos para outro lado. Ele já tinha falado: passemos para outro lado. E quando Jesus fala, irmãos, não é o irmão Osmar, não é qualquer um, é Jesus que fala. Aleluia! Quando ele fala, está falado. Glória a Deus! E esses discípulos que andavam com Jesus o dia inteiro ouvindo falar sobre fé, a parábola do semeador, a parábola da cadeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Irmãos, eles ficou o dia inteiro na aula teórica. Nessa hora eles frustraram a Jesus, porque a fé deles não chegaram. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos nessa noite: muitas vezes quando o mar se levanta contra nossas vidas, quando tudo parece estar no caminho certo, é nessa hora que você tem que repreender esse vento, mandar ele se calar, que nem Jesus fez. Porque aqui no capítulo 5, versículo 9, mostra que do outro lado aonde eles atravessaram, ali tinha um demoniado que perturbava tudo. E aqui está escrito no versículo 9: então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Esse endemoniado, ele chega e já se prostra no pé de Jesus. E para quem conhece as coisas do inimigo, o inimigo nunca vai prostrar nos pés de Jesus sem ele estar derrotado. Quando Jesus repreende o mar e manda aquele vento se aquietar, ali ele já estava derrotando esse inimigo, irmãos. Quantas vezes na nossa vida aparece uma situação que você fala: tinha tudo para dar certo, não tinha como dar errado, a situação estava perfeita. Aqui também estava, irmãos. Nesse barco tinha Jesus e praticamente uns 5 ou mais pescadores, pessoa que conhecia bastante aquele mar. E a distância aqui não era uma distância tão grande, era 12 quilômetros, mais ou menos 12 quilômetros essa distância. Era a situação que estava no controle dele, mas o inimigo ali levantou naquele momento que Jesus dormiu, que Jesus se aquieta, vai se dormir. O inimigo tenta contra os discípulos ali. Só que quando Jesus levanta, ele manda o mar se aquietar, põe o vento para aquietar, irmãos. E se por acaso na sua vida tem levantado o vento, se na sua vida tem levantado um temporal, não temas, que Jesus está no barco, que nós estamos aqui nessa noite para clamar por Ele. E esse endemoniado aqui, irmãos, foi derrotado. Quando chegou lá, ele já estava prostrado. Quando Jesus chega, aqui fala que quando Jesus desce do barco, ele vai direto para o barco.
Agora eu não sei se Jesus foi o primeiro ou se foi o último, mas quando Jesus pisou naquele lugar, quando Jesus atravessa e pisa naquele lugar, o inimigo se prostra. O inimigo vai até ele e se prostra, porque ali chegou Jesus, o Filho de Deus. E eu tenho a palavra, irmãos, ele está aqui nessa noite. Não importa a situação que você está passando, não importa. Se ele estiver no seu barco, e se você estiver falando com ele, se você tiver essa intimidade que nós estamos tendo essa noite aqui, é por isso que essa igreja é abençoada. É por isso que essa igreja, quando chega a hora do culto, eu já fico desesperado. É hoje, graças a Deus é hoje. Então, irmão, nós estamos aqui, um culto de oração, um dia a qual a gente vem aqui mais uma vez. Eu preciso desse alimento, eu preciso estar na casa do Senhor no decorrer da semana, quando dá quarta, o sábado e o domingo. Eu preciso disso na minha veia, eu preciso disso para me prosseguir. Então, nessa noite, irmãos, o que Deus tem que falar para nós é que nós passemos para o outro lado, não desista. E se Ele falou, está falado, é em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.